Peço que você abra a sua Bíblia comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler, em princípio, do verso 1 até o verso 9. E depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta comigo para acompanhar o desdobramento da exposição do texto, à medida em que nós formos avançando aqui. Então vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Então Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor o enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até a chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo ao fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Ó Deus, pois a simples leitura para nós significa, Senhor, um privilégio muito grande, uma bênção. Podemos ter a Bíblia em nossa língua e ler e entender o que ela diz. Ainda termos liberdade de culto, Senhor, em nossa nação. Te agradecemos por esta graça e te pedimos que agora o Senhor fale aos nossos corações, mediante a exposição da tua palavra, e teu Espírito encontre, ó Deus, lugar, terra fértil em nossa vida, para que ele possa operar de tal maneira que nós sejamos capazes, ó Deus, de frutificar a partir da semente da tua palavra semeada em nossos corações nessa noite. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, na vida, na guerra, assim como na vida, é muito importante que nós saibamos agir, não de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com um plano pré-estabelecido que possa nos levar a prevalecer contra as adversidades. Porque na vida, assim como na guerra, nós precisamos ter uma diretriz, precisamos ter planos, precisamos ter orientação. Winston Churchill ficou conhecido como um dos maiores heróis da Segunda Guerra Mundial, porque no momento crítico da guerra, ele foi alguém que soube agir no meio da pressão enorme das circunstâncias, e ele foi capaz de encontrar formas de superar os desafios e de virar a situação da guerra em favor dos aliados. Mas não foi fácil, porque praticamente todos estavam contra ele. Então, nós aprendemos também com a história que normalmente acabam prevalecendo sobre as adversidades daquelas pessoas que sabem agir de acordo com o plano, com aquilo que foi pré-estabelecido, e não o calor das circunstâncias ou
movidos pelas adversidades em si. A vida de Saul foi uma vida bastante marcada por esse aspecto muito negativo na vida de um governante, na vida de um monarca. Ele foi uma pessoa bastante influenciada pelas circunstâncias. Saul não tinha uma tendência a seguir um plano, ele era uma pessoa mais voltada a agir de acordo com a necessidade do momento, com a circunstância, com o calor do momento. Isso fez com que ele acabasse perdendo o privilégio que o Senhor concedeu a ele, e pior do que isso, perdendo a sua própria relação com Deus, se tornando um homem cuja prática, ao final da sua vida, se tornou pior do que todos aqueles homens ímpios que ele combateu durante toda a sua vida, os pagãos. E a história de Saul nos ensina muitas coisas, e é basicamente sobre esse aspecto da história de Saul que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite, à luz da palavra que o Senhor tem nos dado para esse momento. Se nós fizermos uma leitura retrospectiva da história de Saul, nós vamos ver que ele já de algum tempo vem mostrando sinais de retrocesso na sua maneira de lidar com Deus. Até o capítulo 11, e alguns domingos passados nós falamos sobre o capítulo 11, que é aquele capítulo emblemático que mostra Saul como aquela pessoa que ele poderia ter sido e deveria ter sido ao longo da sua vida como rei, se ele tivesse mantido o seu coração aprumado aos propósitos e aos planos de Deus. Mas, desde esse momento de glória e triunfo na sua vida, parece que o sucesso lhe subiu à cabeça e ele não foi capaz de lidar com isso. E uma das coisas que nós, muitas vezes, acabamos descuidando na vida é justamente com os momentos de sucesso. Porque com o tempo de fracasso, normalmente nós estamos atentos, nós estamos ligados e nós tomamos cuidado para não cairmos no tempo do fracasso. Não é? Nós oramos mais, nós buscamos a Deus, nós procuramos meios de vencer as lutas, os problemas que enfrentamos, e isso acaba nos fortalecendo e a gente, de certo modo, acaba sendo fortalecido pela dificuldade, pela luta que nós estamos enfrentando. Mas, nos momentos em que as coisas vão bem, no tempo em que nós estamos vivendo ali, desfrutando da nossa conquista, é justamente nesse momento em que nós costumamos baixar a guarda e perdemos de vista o nosso senso de dependência de Deus, o senso da nossa limitação, de quão pequenos nós somos e de quanto dependemos da misericórdia e da graça do Senhor. E é normalmente nesses momentos que as pessoas costumam cair, costumam se perder na sua relação com Deus e se perder na sua relação com a própria vida. Então nós vamos perceber aí, a partir do capítulo 12, que as coisas começam a sair dos trilhos na vida de Saul, especialmente na forma como ele lida com as ordens do Senhor, com os princípios que o Senhor estabeleceu para que fossem obedecidos na figura do rei que deveria ser constituído, com o tempo na história de Israel. Nós podemos ver isso em Deuteronômio capítulo 17, onde o Senhor vai estabelecer os termos claros de como o rei de Israel deveria ser, o que ele deveria fazer e o que ele não deveria fazer. E Saul vai ser o primeiro rei de Israel e também o primeiro rei a andar justamente na contramão dessas diretrizes que o Senhor havia transmitido. E logo no capítulo 13, aí nós vamos ver, antes disso, no capítulo 12, como falamos, Samuel estabelece alguns termos, alguns princípios claros, num momento de sucesso, e ele começa a dizer a Saul e ao povo: olha, se vocês se mantiverem fiéis a Deus, se vocês honrarem ao Senhor, se vocês guardarem o coração, o Senhor sempre vai prevalecer por vocês, dará vitória para vocês e os firmará para sempre. Então, ele vai lembrar o povo no versículo 12 do capítulo 12, de como foi que o povo escolheu Saul como um rei segundo os reis das outras nações.
E Samuel disse: bom, eu obedeci à voz do Senhor e constituí um rei para vocês, embora vocês tivessem sido rebeldes à vontade de Deus e tivessem rejeitado o próprio governo de Deus, mas o Senhor, por misericórdia, concedeu a vocês o rei que vocês queriam. Então agora, mantenham-se firmes, sejam fiéis, obedeçam à vontade do Senhor. E lá no versículo 20, ele diz ao povo: não tenham medo, vocês de fato cometeram este grande mal, no entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. E é interessante como Samuel fala do coração aqui, nesse texto, como ele usa essa ideia do coração como centro da vida, da vontade, das decisões, e como justamente nesse lugar mais íntimo de cada um, não é, dos israelitas, eles deveriam ali entronizar o Senhor como rei, para que ele pudesse continuar dando vitória ao seu povo. E ele vai falar disso em outros momentos. Logo no versículo 24 ele repete: tão somente temam o Senhor e sirvam a ele fielmente de todo o coração. Ou seja, a questão aqui vai além da simples religiosidade, vai além de oferecer sacrifícios. A questão está voltada para o coração, para a forma como o povo se relacionava com o Senhor a partir do seu íntimo. E então, logo no capítulo 13, Saul vai mostrar que o seu coração não está alinhado com Deus. E aí, ele está no momento, no limiar de começar uma batalha contra os filisteus. E então Samuel manda um recado e diz: olha, me espere para que eu ofereça o sacrifício antes que vocês comecem a batalha. E diz o verso 8 que Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo se espalhando dali, então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. Ofereceu holocaustos. Mal tinha acabado de oferecer os holocaustos, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar, e Samuel perguntou: o que foi que você fez? E Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se juntado em Miquimais, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, ouça o que ele diz: forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então veja, eis aqui um homem que vive forçado pelas circunstâncias. Qual foi a ordem que ele recebeu? Espere 7 dias. Não sei, naquele tempo, quantas horas tinha o dia para o povo de Israel. Não fiz essa pesquisa, mas até que o dia terminasse, o 7º dia ainda estava valendo. E logo que ele terminou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Então veja, ele diz que ele foi forçado porque o povo estava se espalhando, ele foi forçado porque o prazo combinado estava se expirando, e ele foi forçado porque os filisteus já tinham se ajuntado. Então ele diz: movido pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. É uma boa desculpa, irmãos? É uma boa desculpa, não é? Razoável, poderia ser, Samuel poderia ter compreendido isso, mas veja o que ele diz: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. E daqui para frente, a vida de Saul será uma sucessão de tropeços, será uma sucessão de escolhas muito ruins, infelizes. Ele vai começar a entrar num caminho de loucura, o Espírito de Deus começará a se afastar dele, e ele vai começar a ser afligido por um espírito mau.
E a gente já sabe onde é que essa história vai dar. Mas no meio de tudo isso, existe um momento, um clímax, existe um momento máximo em que essa situação de Saul se materializa e ela se mostra muito claramente, e é o capítulo 15 que nós estamos considerando aqui nessa noite. Então veja, guarde essa informação, tudo aqui está relacionado ao coração, ao fato de, ou nós temos a Deus realmente como o Senhor do nosso coração, ou não. Isso estabelece, determina todo o resto. Tudo o que vem depois disso é apenas uma consequência. Não é a atitude, não são as atitudes que determinam o que acontece aqui dentro. E é o que acontece aqui dentro que determina as atitudes. As escolhas, as decisões, boas ou mais, e as consequências das decisões e das escolhas que nós fazemos. Então veja, Samuel disse a Saul, mais uma vez, foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez em Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá, ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Esse é um texto daqueles difíceis, aqueles textos que a gente fica se contorcendo quando a gente lê com a nossa visão pós-moderna da realidade. Mas, meus irmãos, nós estamos falando de um texto de 3.000 anos atrás, aproximadamente. O mundo devia ser um pouquinho diferente, né? Do que é hoje. Naquele tempo não havia essa história de direitos individuais. Não tinha essa conversa de politicamente correto, essas coisas não existiam. Naquele tempo era um tempo bárbaro, onde você, para viver, você tinha que guerrear, você tinha que lutar, você tinha que matar, você tinha que destruir para você sobreviver. Israel estava sendo consolidado como nação num processo de transição de confederação tribal para monarquia. Isso fazia parte do plano de Deus, embora Saul não fosse o rei que Deus havia escolhido, ele era o rei que o povo havia escolhido, mas ainda assim o Senhor seguia o plano de constituir uma monarquia em Israel, e aquele era o momento para isso acontecer. Então, nesse momento, Deus, tendo Saul como rei, ele envia Samuel para dar uma ordem clara. A ordem é muito clara, ela é específica e ela é rica em detalhes, ou seja, não há como deixar de compreender ou dizer que não entendeu bem o que o Senhor mandou que fosse feito. Era para destruir tudo. Qual é a raiz dessa questão aqui? Se você depois quiser consultar em casa, você pode olhar, em Êxodo capítulo 17, depois daquela situação da rocha, né, que houve aquela questão da contenda do povo com Deus, e que acabou envolvendo Moisés e Arão, e a água da rocha, e o povo bebeu a água, e aquela coisa toda. Enfim, depois daquilo, no momento de extrema fragilidade de Israel, o povo estava com sede, com fome, cansado, os amalequitas atacaram Israel. E você deve ter já lido essa história, e se lembra, porque é uma história emblemática, não é? Quando Josué se levanta para lutar, e Moisés está no monte com as mãos erguidas, e Arão e Ur estão ali sustentando as mãos de Moisés, e enquanto as suas mãos estão erguidas, o povo prevalece, mas quando as suas mãos, né, enfraquecem e caem, o povo começa a perder a guerra. Então, Arão e Ur sustentam os braços de Moisés, não é? E a gente já ouviu milhares de pregações em relação a isso, as pessoas falando, né, usando vários símbolos nesse sentido e tal, enfim, conhecemos o texto, sabemos como ele é forte, uma história dramática, mas ali houve uma questão. O Senhor
a partir do verso 8, vai dizer a Moisés que os amalequitas serão amaldiçoados para sempre, e que o Senhor pelejará contra eles de geração em geração, até exterminá-los da face da terra. E então, quando nós chegamos a Deuteronômio 25, 17 e 19, antes de o povo entrar na terra prometida, Moisés faz uma advertência e diz: lembrem-se do que o Senhor disse a respeito dos amalequitas. Vocês devem guerrear contra eles até destruí-los totalmente da face da terra. Ou seja, era uma questão de anátema. A palavra que é usada aqui para destruir, né, quando ele diz, portanto, vai e ataque os amalequitas, destruindo totalmente, ou seja, essa frase aqui, a palavra que é usada aqui, é a palavra haram, que significa, tem esse sentido justamente de anátema, de maldição, ou seja, o Senhor havia lançado um anátema contra os amalequitas, e esse anátema precisava ser concretizado agora por Saul. Então, foi essa ordem, a razão da ordem que o Senhor deu. E por que não deveria se poupar nada? Porque, naquele tempo, mulheres e crianças eram propriedade dos homens. Nós não estamos falando aqui do século 21, do século 20, ou sequer do século 15. Nós estamos falando de um tempo em que mulheres e crianças não eram contadas, eram propriedade dos homens. E era parte do despojo de guerra, muitas vezes, em muitas situações. Por isso o Senhor diz que é para destruir tudo. Então, nós estamos falando aqui de uma situação que nós podemos chamar de genocídio, nós estamos falando de uma situação de guerra. E o Senhor era o comandante supremo de Israel, era Ele que montava as estratégias de guerra, era Ele que estabelecia quem deveria ser combatido, como, quando e em que proporção. E nesse momento a proporção era de destruição total, de aniquilação dos amalequitas com tudo que eles tinham. Então, parece que a ordem é bem clara, está bem estabelecida, e não há como deixar de cumpri-la integralmente, a menos que seja uma vontade, um desejo de quem recebeu a ordem. Então, no verso 4, Saul convoca o povo e faz uma contagem em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Ele foi à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: vão embora, afastem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Você pode ver isso em Juízes capítulo 1, quando de fato os queneus usaram de compaixão com o povo de Israel, quando eles saíram do Egito e entraram na terra da promessa. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Saul começou bem, não é? Parecia que as coisas iriam sair conforme o planejado, ele começou muito bem. Ele fez tudo aquilo que deveria ter feito, né, todo o planejamento militar e toda a estratégia militar necessária, tudo foi providenciado. Ele falou com os queneus, usou de compaixão para com aqueles que usaram de compaixão para com Israel, ou seja, parecia que tudo ia bem, porque se ele usou de compaixão com os queneus, que de fato foram compassivos com Israel, não é, no passado, então isso quer dizer que ele também vai ser rigoroso na punição dos amalequitas, porque eles foram rigorosos no seu ataque a Israel no passado, tudo estava indo bem. Mas aí vem o verso 7, diz que ele derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Opa! Já saiu a coisa dos trilhos aqui. Ele tomou Agag vivo. Por que que um comandante toma um outro comandante inimigo vivo? Isso daqui, irmãos, é um troféu de guerra, para que seja exposto, para que ele pudesse marchar com Agag, né, no meio do povo, e o povo pudesse exaltar Saul pela sua grande vitória. O rei Agag
ali humilhado diante do povo. E então diz o texto que ele tomou Agag vivo, mas destruiu o povo ao fio da espada. Você vê que o povo sempre se lasca mesmo, né? O rei foi poupado, mas o povo sempre é bucha de canhão. Não tem jeito. Então ele destruiu o povo. Mas, segue o texto, veja aí o que diz mais. Depois de ter destruído o povo, diz ainda que ele guardou, ou seja, ele poupou, separou aquilo que era de melhor, de ovelhas e bois, animais gordos, cordeiros e tudo mais que era bom. Ou seja, o povo podia morrer, mas o gado não. Porque o gado era riqueza. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa sem valor e desprezível destruíram. Você percebe como o texto começa a tomar ele toma proporções de uma vileza enorme. Veja, o que era desprezível aqui? O povo, as pessoas, os pobres, quem não tinha nada para oferecer, era desprezível. O gado não era desprezível, as riquezas não eram desprezíveis, mas o Senhor mandou poupar o gado e as riquezas? O Senhor mandou poupar o rei? Não. Ele disse para destruir tudo. E aqui, irmãos, a coisa começa a sair totalmente do controle. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Então vejam, aqui já temos uma primeira consequência. Deus rejeitou agora Saul. Deus, totalmente contrariado com a atitude de Saul, não foi falar com Saul, foi falar com Samuel. Samuel também, abatido, amargurado com a situação, diz o texto que ele clamou ao Senhor durante toda a noite. Aquilo ali acabou com Samuel. O seu coração ficou realmente muito, muito, muito angustiado, abatido. E é interessante essa atitude de Samuel, de ter clamado ao Senhor a noite inteira por um pecado que não era seu, né? Nos faz lembrar também do próprio Cristo, que toma sobre si o peso do nosso pecado. Vemos Cristo muitas vezes ali orando a noite inteira pelos seus discípulos, para que eles não caíssem em tentação. Essa atitude do intercessor, daquele que está ali como mediador de uma relação entre Deus e o povo, Samuel era esse homem, esse intercessor, esse mediador, um homem cujo coração estava realmente voltado para Deus. Então, diz o verso 12 que ele madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel. Veja bem, Saul já chegou ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento. Olha só. Ele levantou um monumento. Veja, irmãos, se você voltar um pouquinho no texto, você vai ver que a incoerência era a marca da vida de Saul, e ele começou a perder a mão na sua relação com Deus, desde o momento em que ele se mostrou incapaz de obedecer à ordem do Senhor, lá no capítulo 13. No capítulo 14, ele queria matar o seu próprio filho. E depois ele vai seguir nessa jornada, tendo o seu próprio filho como inimigo, porque Jonatas, conhecendo o coração de Davi, sabendo que Davi não havia feito nenhum mal que merecesse ser perseguido, ele toma o partido de Davi, e por isso ele começa a ser perseguido pelo pai, que tenta matá-lo com uma lança. Mas, ao mesmo tempo, ele poupa a vida de um rei ímpio. Percebem a incoerência que existe entre o que ele é e o que ele deveria ser?
E é interessante, irmãos, que nós vemos aqui o quanto o afastamento de Deus começa a turvar os nossos sentidos. Nós começamos a perder a noção da realidade, o nosso senso de coerência da realidade ao nosso redor, daquilo que nos cerca. As nossas atitudes começam a se tornar insensatas, incoerentes, porque nós perdemos o senso, o discernimento da realidade, uma vez que nós nos afastamos de Deus. O que mantém a nossa mente no centro, o que nos capacita a ter discernimento diante das situações que nós enfrentamos, é o fato da nossa mente estar ligada em Deus. Porque é a mente de Deus que é sábia, irmãos, não a nossa mente. E enquanto o nosso coração está ligado em Deus, enquanto a nossa mente está focada no Senhor, nós também somos capacitados a discernir corretamente e a fazer boas escolhas na vida. Mas à medida que nós nos afastamos do Senhor, gradativamente, nós começamos a agir de uma maneira totalmente inconsistente, incoerente com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Saul era esse homem, e ele estava numa rota de autodestruição, e o caminho dele não tinha mais volta. Nós vamos ver isso se desdobrar aí lá no capítulo 28, quando nós temos aquela história triste, melancólica, de Saul indo consultar a pitonisa de Endor, e aquilo ali já é realmente o rescaldo de uma situação irreconciliável. Mas aqui ele já mostra essa falta de discernimento. Ele quer matar o seu filho, mas ele não mata o rei ímpio, ele não destrói o gado, ele não destrói as riquezas, e ele edifica para si mesmo um monumento. Saul se tornou um homem totalmente egocêntrico. Essa é uma outra face que se mostra na vida daquele que se afasta de Deus. Meus irmãos, nós somos seres religiosos, desde que nós nascemos. Desde que nós somos concebidos no ventre materno, nós somos seres religiosos. A necessidade de nos relacionar com algo transcendente está em nós, desde que nós existimos. E esse impulso foi colocado por Deus no nosso coração para que nós o busquemos e o conheçamos, e o sirvamos e o adoremos, porque foi para isso que nós fomos criados. Mas, desde que Deus deixe de ser o centro da nossa vida, nós precisamos colocar outra coisa no lugar. E os deuses que nós elegemos, que nós escolhemos, não são nada além de um reflexo de nós mesmos. Porque nós começamos a prestar um culto de autoglorificação. Nós nos colocamos no lugar de Deus. Não foi assim que aconteceu no início, irmãos? Quando o primeiro casal escolheu fazer a sua própria vontade, ao invés da vontade de Deus, o que o diabo disse para eles? Não, vocês não morrerão. Deus disse isso porque Ele sabe que se vocês tomarem essa atitude, se vocês fizerem essa escolha, vocês serão como Ele. Está vendo? Vocês serão deuses. Então, o que Saul está fazendo aqui? Um culto a si mesmo. Ele está prestando um culto à sua própria personalidade. Então, verso 13, Samuel encontrou Saul, e este lhe disse, olha só a hipocrisia que ele usa, que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor, olha só. Não parece, irmãos, um homem bem intencionado? Mas Samuel perguntou, aí Samuel também, ironia por ironia, eu também tenho as minhas. Então Samuel pergunta, olha, mas que balido de ovelhas é esse que eu ouço? E que mugido de bois eu estou escutando? Não era para destruir tudo? Então por que eu estou ouvindo os animais? E Saul respondeu, olha só, o homem que é movido pelas circunstâncias, o homem que não assume responsabilidade nunca, sempre atribui a sua culpa aos outros. Eu fui movido pelas circunstâncias. Agora o que ele diz? Ele diz, trouxeram isso dos amalequitas. Trouxeram.
Não sei, alguém trouxe aí, eu nem sei quem foi, mas trouxeram. Esse povo não tem jeito mesmo, né, Samuel? Aí ele diz, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, o seu Deus. Que gente generosa, que coração bom, que pessoas crentes. O resto nós destruímos totalmente. Que resto que eles destruíram mesmo, hein? O povo. Eles só destruíram o povo, não destruíram mais nada, porque o resto era o povo. Mas o rei tinha valor, era moeda de troca. As riquezas, evidentemente, não é? Saul erigiu um monumento a si mesmo, ou seja, o que ele queria, irmãos, autoglorificação. O que ele queria era ser reconhecido, divinizado, adorado, mas o povo pediu o que mesmo, hein? Um rei conforme os reis das outras nações. E foi exatamente isso que eles receberam. Um rei igual ao rei das outras nações. Por isso, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com o que pede, porque Deus pode ouvir e dizer sim, não é? E as consequências podem ser trágicas. Então, Samuel disse a Saul, espere, eu vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu, fale, aí ele já até se preparou, ele falou, poxa, agora vai ser o fechamento, né? Ele vai dizer, poxa, Deus disse que você está com tudo, que você é o cara, e ele está contigo, pode contar com ele, porque você agora vai arrebentar. E Samuel continuou, não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Ou seja, se você olhar no início lá da história, do capítulo 9, você vai ver que Saul tentou fugir. Ele não queria ser rei, porque ele não se julgava capaz de ser rei. Mas mesmo se julgando incapaz, mesmo se julgando pequeno, o Senhor o exaltou e o colocou como cabeça do seu povo. Aí o verso 18, o Senhor o enviou este caminho e disse, vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Irmãos, veja, aqui nós temos duas coisas que estão em desarmonia. Uma coisa é a religião sem adoração. Saul entendeu que uma vez que o povo tinha separado bois, animais, para sacrificar ao Senhor, a sua desobediência seria justificada. Porque ele entendia que o mais importante é ter uma religião. Porque Deus quer que nós sejamos religiosos. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer religiosos. Deus quer adoradores. E a adoração começa quando? Quando o nosso coração está totalmente comprometido com a vontade de Deus. É por isso que Jesus diz à mulher samaritana, ela diz, Senhor, onde é certo adorar? Porque os samaritanos dizem que é no Monte Gerizim, os judeus dizem que é aqui no Monte Moriá, no templo. Onde é o lugar certo? Jesus diz, minha filha, olha, vem a hora e já chegou, em que nem lá, nem aqui. Mas Deus procura os verdadeiros adoradores, e esses são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. E, meus irmãos, isso aí é um resumo do resumo do resumo de tudo aquilo que já havia sido dito pelos profetas, os salmos, a lei e o próprio Jesus, e os evangelhos. É o resumo de tudo isso que nos mostra, irmãos, que Deus, Ele não quer o nosso culto se Ele não tiver o nosso coração. É por isso que nós dissemos no princípio que tudo está relacionado ao coração.
É exatamente por essa razão que Jesus resume os 10 mandamentos em quantos? 2 mandamentos. Por quê? Porque tudo, irmão, se resume no amor. Santo Agostinho dizia isso, ele dizia, ame e faz o que quiseres. Por quê? Porque se nós amarmos a Deus, de fato, acima de tudo, além de tudo, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, então a nossa vida será uma expressão da vontade de Deus. Vamos errar? Sim. Vamos tropeçar aqui e ali? Sim. Mas temos um advogado junto ao Pai. Podemos confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É um Deus perdoador, o Salmo 51 mostra isso. Mas Ele não pode perdoar o pecado deliberado. Aquele que é planejado no coração com o intuito de glorificar o homem no lugar de Deus, de roubar de Deus a posição que é só dele, a glória que só pertence a ele. Então, Saul agora está nessa situação de alguém que acreditou que para Deus o mais importante é a religião, mesmo que o coração esteja longe dele. É por isso que Samuel, no capítulo 13, disse, o Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração. E, meus irmãos, Deus continua hoje procurando pessoas segundo o seu coração. Ele continua procurando homens e mulheres que sejam capazes de ir além dos desejos pessoais, das ambições particulares, dos sonhos de conquista, de projeção social, de reconhecimento, de glória humana, para fazer aquilo que Ele determina a fim de glorificar o seu santo nome. Então veja, o Senhor não quer o nosso culto se Ele não tiver o nosso coração. O nosso culto não significa nada para Ele. Sacrifícios, ovelhas e bois, não tem valor se Ele não tiver o nosso coração. Então, diz Samuel, pelo contrário, disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe o rei Agag, rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas, olha de novo, ele saindo de cena e trazendo a culpa para quem? Para o povo. O povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Ou seja, foi o povo. É tipo nós, né, irmãos? Saul somos todos nós, desde crianças. Não é? Você que tem crianças pequenas, você sabe como é que elas são. Se você tem mais de um, você sabe. Você vai lá, fulano, não fui eu não, mamãe, foi fulano. A gente sempre quer encontrar alguém para assumir a responsabilidade dos nossos atos, porque, irmãos, isso é uma coisa que está arraigada na nossa alma. O pecado fez isso com a humanidade. Nós não assumimos responsabilidade de nada, nunca. Nós sempre estamos procurando alguém que seja culpado. Né? O nosso passado, os nossos pais, né? Nossos parentes, enfim, a falta de oportunidade na vida, o pastor, a igreja, o irmão, as ovelhas. Sempre existe alguém que é culpado pelos nossos pecados. Mas no fundo, nós sabemos, irmãos, que o verdadeiro culpado somos nós. Eu sou culpado pelas minhas transgressões, você é culpado pelas suas. Não podemos ficar, como Saul, nos enganando e tentando enganar, procurando responsabilizar quem quer que seja pelas nossas responsabilidades, e Saul está fazendo isso o tempo todo. Então Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer, no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar.
por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Olha aí a sentença final. Então aqui nós temos duas rejeições. Primeiro, Saul rejeita a Deus. Depois, Deus rejeita Saul. Então, irmãos, já partindo para a conclusão dessa nossa breve reflexão, gostaria de pensar com você em relação a algumas coisas que o texto traz à luz para nós. A primeira delas é essa questão que está diretamente voltada para o coração. Nós estamos vivendo um tempo na igreja em que, mais do que nunca, o parecer é mais importante do que o ser. A imagem pública das pessoas, hoje, acaba determinando se elas são aprovadas ou reprovadas pela sociedade. E os feitos das pessoas acabam justificando os seus próprios pecados, se eles forem feitos importantes. Parece que Saul entendeu que o feito dele era algo tão extraordinário que justificaria a sua desobediência. E é interessante como isso acontece o tempo todo na história humana. Você já ouviu falar em Felipe Petit? Você já ouviu falar alguma vez? Alguém já ouviu aqui? Não? Em 1974, era um rapaz de 24 anos na época, ele estendeu um cabo nas Torres Gêmeas, que estavam recém-construídas. E ele fez isso clandestinamente. E ele atravessou as Torres Gêmeas, mais de 400 metros de altura, com um cabo esticado e apenas com uma vara em suas mãos. 1974. A sua transgressão foi perdoada por causa do tamanho do seu feito. Ele deu 8 voltas no cabo. 8 voltas. Se ele caísse dali, antes de chegar embaixo, ele já tinha morrido. Em princípio, houve um burburinho, um tumulto, e os policiais vieram e queriam prendê-lo, e houve toda aquela situação, e no fim, o policial deu a seguinte declaração: de fato, nós fomos lá e tentamos prendê-lo por aquele ato que ele fez, subversivo, ilegal, mas o que ele fez foi extraordinário. Ou seja, o feito parece que expiou a transgressão. E hoje nós estamos vivendo num mundo assim, irmãos. Parece que, dependendo da conquista que você tem, o seu pecado pode ser até desconsiderado. Pode ser justificado, você pode se justificar, você pode dizer, olha, foi o povo, foram as pessoas, eu não queria, mas eu fui pressionado, eu fui levado pelas circunstâncias, e por isso eu tomei essa atitude. Mas isso mostra o quê, irmãos? Um coração divorciado de Deus, um coração apartado dos propósitos de Deus. E você sabe qual é o problema aqui? O problema aqui, irmãos, é que quando nós queremos nos afastar de Deus, Ele deixa. Esse é o grande problema que nós temos. Quando Paulo escreve Romanos, no capítulo 1, ele diz que o grande castigo que Deus deu àqueles que decidiram viver uma vida de transgressão no aspecto sexual, aqueles que decidiram viver uma vida libertina, uma vida pecaminosa no aspecto sexual, Paulo diz que o Senhor os entregou a si mesmos. E essa é a grande tragédia humana, quando nós queremos nos afastar de Deus, quando nós abrimos mão de fazer o que o Senhor quer para fazer a nossa vontade, a desgraça pior é que o Senhor permite, Ele nos entrega a nós mesmos. E o resto a gente faz. Se você olhar para a história de Saul, você vai ver
O Senhor entregou Saul a si mesmo e o resto ele fez com suas próprias mãos. Então, a questão aqui está voltada para o coração. E é por isso, irmãos, que o exame do coração, o autoexame, deve ser algo que nós fazemos constantemente, todos os dias. Não é algo que nós fazemos quando nós vamos a um retiro espiritual ou ao encontro com Deus ou algo assim. É algo que nós precisamos fazer todo dia, porque todo dia o nosso coração quer fugir da presença de Deus. Todo dia o nosso coração quer se afastar da vontade do Senhor. E olha, um dia de glória não nos assegura de outro dia de glória. Cada dia é uma luta. No capítulo 11, nós temos um Saul. E agora aqui, no capítulo 13, nós já temos outro. No 15, né, esse outro se intensifica mais e ele vai se perdendo cada vez mais até o final. Então, nós precisamos cuidar bem do nosso coração. Timóteo recebe conselhos preciosos de Paulo, e Timóteo diz a ele para que ele trabalhe, para que a igreja seja impactada, para que a igreja seja estimulada a viver uma vida de retidão diante de Deus, mas antes de Timóteo cuidar da igreja, Paulo diz, cuida de ti mesmo e cuida da doutrina. Então, meus irmãos, nós sempre temos um bom conselho para os outros, não é verdade? Mas o Senhor diz assim, olha, antes de você cuidar dos outros, cuida de você mesmo. Cuida do seu próprio coração, cuida da sua própria alma. Porque a grande luta que nós travamos nessa vida, irmãos, é travada nesse campo, no íntimo de cada um de nós, no coração. Por isso Samuel fala tanto do coração. E aqui no capítulo 16, quando ele vai à casa de Jessé, o Senhor manda que ele vai ungir um rei. E o que é que Samuel procura? A aparência, né? Tem situações aí que ele já está com um cântaro quase já entornando o azeite na cabeça do cara, o Senhor fala, rapaz, espera aí, não é assim não, meu filho, você está olhando para a aparência, mas eu olho para o coração. Então, Jessé, acabaram-se os seus filhos? Aí Samuel fala, o Jessé fala, acho que acabou assim. Ah, não, peraí, ainda tem mais um. Está lá no campo pastoreando as ovelhas. E aí o Senhor diz, chama esse menino. E ninguém entende por que Deus escolhe Davi. Mas o Senhor entende, isso basta. As escolhas de Deus, irmãos, na grande maioria dos casos, são escolhas que nós talvez não faríamos. Mas Deus conhece perfeitamente o princípio e o fim de todas as coisas. E por isso Ele faz as escolhas certas sempre, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Além dessa questão, a segunda questão importante que eu gostaria de refletir com você aqui nessa noite é que, meus irmãos, não basta ser um quase cristão. Não basta ser quase obediente a Deus. Saul entendia que ser quase obediente era suficiente. Ele achava que o fato de fazer algo que aparentemente agradaria a Deus do ponto de vista litúrgico, religioso, do culto, né? Ele estaria abonado dos seus erros. Mas Deus, Ele não se agrada de quase obedientes. Daquelas pessoas que quase chegam lá, que batem na trave, não. O Senhor quer pessoas que estejam dispostas realmente a atingir o alvo. São pessoas fracas, limitadas, pecadoras, que precisam da graça de Deus o tempo todo, mas que têm um coração obstinado em fazer a vontade de Deus. Que amam o Senhor a ponto de querer obedecê-lo. Então veja, a questão aqui não é ter medo de Deus, e não é ter medo do inferno, mas é amar a Deus acima de tudo, e por isso desejar obedecê-lo por amor. Por isso tudo se resume no amor. Se nós amamos a Deus,
É nosso prazer obedecer e fazer a sua vontade, né? Assim como o filho que ama o pai, obedece o pai porque o ama, não é porque tem medo dele. A obediência por medo não tem valor, porque não é real, não é legítima, não é verdadeira, não nasce do coração, mas aquela que é por amor, aquela que é uma obediência que nasce do amor, da consideração, do apreço, essa é verdadeira obediência. Então não basta ser quase cristão, não basta ser quase obediente. E, irmãos, precisamos confessar que muitas vezes nós também somos como Saul, nós filosofamos em cima das ordens de Deus, né? Bom, o Senhor falou realmente, mas naquela época era diferente de hoje, né? Quem sabe a gente pode fazer uma revisão na Bíblia, porque é um texto ultrapassado, a gente hoje está vivendo outro tempo, então vamos rever algumas coisas, porque afinal de contas, isso é o quê? É o espírito de Saul, querendo fazer aquilo que Satanás fez, relativizar a palavra de Deus. E nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado com isso, porque o tempo que nós estamos vivendo é esse tempo onde a palavra de Deus está sendo relativizada o tempo todo pela igreja. Em nome de um culto de sucesso, em nome de uma igreja cheia, em nome de ganhar muitas almas para Deus, nós estamos relativizando a palavra do Senhor e aquilo que Ele nos manda fazer e que Ele nos manda não fazer. E por fim, gostaria de considerar também o fato mais objetivo, mais direto dessa passagem, que é o risco que nós corremos de também sermos rejeitados, irmãos. Porque, afinal de contas, a nossa jornada nessa vida, se nós vivermos aqui uma vida inteira de sucesso e no final nós fomos reconhecidos pelo Senhor, nós fracassamos, nós nos perdemos, fomos derrotados. Mas, ainda que nós vivamos uma vida inteira de lutas e limitações, privações, dificuldades, mas se no fim nós formos reconhecidos pelo Senhor, então a nossa vida terá sido um grande sucesso. Terá valido a pena. Por isso Jesus diz, olha, não seja como o louco, que ajuntou, construiu mais celeiros para ajuntar mais, mas não cuidou da sua alma, não cuidou do seu coração. Então, meus amados irmãos, nós olhamos para Cristo e nós o vemos como aquele que, acima de tudo, se entregou à vontade do Pai com toda a força do seu coração e da sua alma. Hoje pela manhã nós, estudando o Evangelho de Mateus aqui, né, ouvimos a palavra do Senhor, quando vimos que Cristo muitas vezes parava no meio de uma campanha de sucesso e dizia para os discípulos, olha, é necessário que o Filho do Homem seja morto, que ele seja entregue nas mãos dos homens, que ele sofra isso, sofra aquilo, e ao terceiro dia ressuscite dos mortos. Porque Cristo queria lembrar o tempo todo para os discípulos que ele estava seguindo um plano, uma diretriz. Ele não era movido pelas circunstâncias, ele era movido pelo plano original, pela vontade de Deus, pela regra que foi estabelecida, que ele deveria seguir, e ele a seguiu plenamente, perfeitamente, completamente, o único que fez isso. E é por isso que nós podemos olhar para ele, nos espelhar nele, não somente como nosso exemplo, não como o nosso modelo apenas, mas também como o nosso consolo, a nossa fonte de graça, a nossa fonte de misericórdia, para que nós possamos nele encontrar a aceitação de Deus. O Senhor não nos aceitará, irmãos, numa relação direta. Nós sempre precisamos da mediação de Cristo. Sempre. Porque é em Cristo que nós somos recebidos na presença de Deus. É em Cristo que nós somos aceitos diante dEle. É em Cristo que nós somos perdoados, que nós somos amados, que nós somos cuidados, que nós somos eleitos, que nós somos salvos. É em Cristo que nós temos assegurado o acesso à glória celestial. E então, nós podemos olhar para Ele como aquele que foi perfeitamente obediente até a morte
e morte de cruz. E se Saul foi um rei que procurou glorificar a si mesmo e aí ele se perdeu, Cristo foi o rei que procurou humilhar a si mesmo e por isso ele foi exaltado. Foi exaltado diante dos homens, diante dos seres angelicais, celestiais, diante dos seres demoníacos, ele foi exaltado diante de tudo e de todos, e está sentado à mão direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, amados irmãos, é em Cristo que nós nos fortalecemos. Nós não temos a capacidade, o poder para obedecer a Deus estritamente, rigorosamente naquilo que Ele nos manda fazer o tempo todo, se não for em Cristo Jesus. Mas não é por medo do inferno, mas por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Então, se existe algo que nós precisamos recuperar, como igreja, desse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, é o amor incondicional por Cristo, pela sua obra, a nossa paixão por Cristo. Você se lembra quando você entregou a sua vida a Jesus? Se lembra desse dia? Será que você tem alguma memória ainda desse tempo? Como você se atirou de cabeça, sem reservas. Você não queria mais nada além de conhecer a Cristo. Mais nada. É por isso que existe um chamado para a igreja de Éfeso voltar ao primeiro amor. Não é? Não é o nosso amor por Deus, mas o amor de Deus por nós, que nos impactou de tal maneira que nós mergulhamos de cabeça nessa relação com Cristo. Mas com o tempo, nós vamos ficando civilizados, nós vamos nos importando com a opinião das pessoas, nós não queremos mais colocar o nosso rosto no pó, porque agora a gente tem medo de sujar o nosso terno, a nossa roupa nova. Meus irmãos, nós precisamos recuperar o poder de colocar o nosso rosto no pó, de nos humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso desesperadamente da Tua graça, eu preciso que o Senhor renove no meu coração a paixão por Ti, porque eu a perdi em algum lugar e não sei onde, e não sei quando. E isso, irmãos, acontece com todos nós, acontece com os membros da igreja, acontece com os pastores, acontece com bispos, acontece com todo mundo, porque todos nós, em essência, somos pecadores, miseráveis, necessitados da graça, da misericórdia e do amor de Deus por nós. Nós somos simplesmente Saul sem Deus. Mas, com Cristo, nós somos filhos de Deus, amados, cuidados, considerados, aceitos, acolhidos, perdoados, lavados no seu sangue, por causa da misericórdia do Senhor sobre nós. Amém? Vamos orar. Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade tão preciosa que o Senhor nos concede de podermos meditar na Tua palavra. Senhor, olhamos para a vida de Saul e não vemos aqui ninguém estranho, Senhor, senão uma pessoa bem conhecida, porque nós nos vemos também nas atitudes de Saul, muitas vezes. Quantas vezes, Senhor, nós queremos filosofar em cima dos Teus mandamentos? Quantas vezes nós deixamos de fazer o que o Senhor quer exatamente para fazer algo semelhante, uma versão da Tua palavra, mas não a Tua palavra em si. E nós nos confortamos com a ideia de que nós estamos prestando culto ao Senhor. Nós estamos oferecendo sacrifícios a Ti. Isso parece que nos justifica, Senhor. Mas essa noite nós estamos vendo que não nos justifica. Não justificaram Saul, não justificaram outros homens, bons homens, pessoas corajosas, que fizeram coisas extraordinárias,
grandes feitos, mas que deixaram de fazer aquilo que era principal, essencial. Deixaram de escolher a boa parte, que não lhes será tirada, para escolher aquela parte que certamente trará glória e reconhecimento por um tempo, mas que não seguirá com eles para a vida eterna. E não é, Senhor, esse caminho que nós queremos seguir, Pai, porque não adianta, ó Deus, viver uma vida de religiosidade aparente, eloquente, reconhecida pelas pessoas. Não queremos, ó Deus, viver a partir de um rótulo, Senhor, porque os rótulos não subsistirão ao juízo, aos olhos do Senhor, que escrutam todas as coisas, que percorrem, Senhor, o íntimo de cada um de nós, que atravessam o nosso ser, Senhor, em todas as direções, a Tua palavra que nos sonda, Senhor, que vai até o mais profundo da nossa alma e nos revira pelo avesso, trazendo à luz as intenções do nosso coração. Não podemos, Senhor, nos esconder da Tua presença, não podemos nos esconder da Tua face. Não permita que nós cometamos os mesmos erros que Saul cometeu, ao acreditarmos que a nossa religião basta para Ti, porque não basta, Senhor. Nessa noite estamos sendo relembrados que o Senhor não quer o nosso culto se não tiver o nosso coração. Então ajuda-nos, Senhor, a reencontrarmos o caminho da paixão, de tal maneira que Cristo possa reinar em nosso coração e não haja nenhum outro, Senhor, disputando lugar com Ele no nosso íntimo, mas que Ele reine soberano na nossa alma, no nosso coração, no nosso ser mais interior, e ali, Senhor, amando a Cristo acima e além de todas as coisas, nós possamos realmente viver uma vida voltada para a obediência, para a santidade, para a retidão, Senhor, não como uma forma de receber recompensas, mas porque a grande recompensa nós já recebemos. Cristo é a grande recompensa, Senhor. Ele é o grande tesouro a ser buscado, Ele é o grande tesouro a ser recebido, e Ele já é nosso, o Senhor já nos deu Cristo, Ele já está vivendo em nós, no nosso coração, na nossa alma. Mas muitas vezes, Senhor, nós o tiramos, Senhor, do trono do nosso coração e queremos colocar outras coisas no lugar. As riquezas, os bens, o prazer, a satisfação, a alegria momentânea, os prazeres dessa vida. E essas coisas todas, Senhor, são boas, são legítimas quando elas são feitas à luz do Cristo entronizado na nossa alma. Porque se Ele de fato é o Rei no nosso coração, então nós faremos todas as coisas com equilíbrio, de forma saudável, de modo que elas nos façam bem, não mal, de modo que elas possam glorificar o Teu nome, até as nossas alegrias, as nossas brincadeiras, os nossos momentos de entretenimento, os momentos de realização pessoal, profissional, ó Deus, a riqueza, os bens materiais, a prosperidade, tudo isso, Senhor, será direcionado para glorificar o Teu santo nome, e não para criar um monumento a nós mesmos, um ídolo de autoglorificação. Ó Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa destronar todos os deuses do nosso coração, todos os ídolos da nossa alma, Senhor, que eles sejam destronados, que só Cristo seja o único a ocupar esse lugar no íntimo de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a nos voltarmos para Ti. Desperta, Senhor, a Tua igreja, desperta o Teu povo, e cada pessoa, Senhor, que puder estar ao alcance da nossa voz, ouvindo esta palavra, que seja tocada no íntimo do seu coração, da sua alma, e possa voltar, Senhor, no caminho e encontrar o lugar da paixão por Cristo, do amor incondicional pelo Senhor, que a levará certamente a uma vida de desejo, de paixão por Cristo, a ponto de querer obedecer e fazer a sua vontade, antes e acima de todas as coisas. Ó Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, não deixa que nós te rejeitemos, para que o Senhor também não venha nos rejeitar.
Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.